sensível a vocês por estar dobrando o número de aulas e de conteúdos por semana, tá? Então, de alguma maneira, vocês vão se beneficiar, não vão se beneficiar pela sobrecarga de 2 encontros estatísticos durante a semana, fora as outras disciplinas, mas vão se beneficiar de alguma maneira porque eu vou estar sensível a isso, tá? Eu sei que, se tratando de matemática, né, a gente precisa, às vezes, de um tempo um pouquinho longo para absorver as coisas, né? Então, como eu vou diminuir, vou aumentar a velocidade, vou dobrar a velocidade, né? Então, eu preciso estar atento aí que vocês podem ter uma dificuldade maior do que o esperado se o curso seguisse a rotina de uma aula por semana durante o semestre todo. Tudo bem? Então, não estou dizendo também que é para depois dessa aula aqui sair tomar cerveja, já estou aprovado, o professor já disse que liberou geral, não significa isso, tá? Aliás, no final da aula de hoje eu já vou passar, né, as primeiras tarefinhas para vocês aí, tá? Pra vocês não acharem também que aqui é cinema, né? Só vem, assiste e pronto. Não, vamos botar a mão na massa também. Até porque até o final da aula de hoje a gente ainda não tinha coisas suficientes para trabalhar exercícios que fossem um pouco mais desafiadores, né? Mas isso eu vou deixar para falar no final da aula especificamente, tá? E por favor, tá? Me lembrem às 20 horas e 40 minutos de que eu tenho que parar de falar. Provavelmente eu vou vir com uma conversa mole, não, mais 10 minutos, eu vou fazer isso, mas daí aí vocês se quiser me bloquear, não tem como bloquear, só eu que me bloqueio. Mas aí eu paro, tá bom? Até a minha esposa eu já botei aqui para ajudar a me frear aqui, porque senão vai 3 horas de novo. Tudo bem? Deixa eu compartilhar minha tela aqui, começar fazendo uma revisãozinha da... Eu vou só desligar a minha câmera. Beleza. Vocês já estão vendo a minha tela. Eu vou só fazer um resumão da aula passada. Eu tenho esse costume, quando eu lembro de fazer isso, de repassar bem rapidamente o que foi visto, até porque ficou alguma coisa da aula passada para terminar hoje, então é melhor a gente puxar a conversa para não começar um pouquinho perdido, né? O objetivo da aula passada, e a gente vai concluir isso hoje, né, era trazer representações gráficas, né, para as tabelas de frequência, né, que a gente tinha colocado na aula anterior, né? E aí eu apresentei já 3 tipos, né, que é o disco, barras, histograma, e está faltando ainda o boxplot, tá? Discos e barras eu não vou fazer nenhum comentário, tá? Vou só lembrar aqui do histograma, não que a gente vá mexer com o histograma hoje especificamente, mas porque ele é de fato importante, ele vai fazer uma conexão quando a gente estiver falando de variáveis aleatórias contínuas, né? Porque lá a gente vai precisar da tal da função de densidade para calcular as probabilidades de uma variável aleatória contínua. E o histograma seria uma aproximação da função de densidade, né? Vou usar alguns termos, para quem passou pelo cálculo vai sentir já, vai perceber o que eu estou falando, né? O histograma seria aquilo que a gente entende lá no cálculo como as somas de Riemann, né, para você aproximar a área abaixo de uma função por retângulos, né? Então, o histograma tem esse papel aí, que lá na frente, no limite, né, ele vai acabar virando a função de densidade, tá? Mas como é que a gente definiu o histograma? Só para a gente lembrar, esquentar os motores, né? A gente tinha ali as faixas, né, variando, eu fiz o desenho aqui de uma faixa específica aqui, né, a faixa com amplitude de A até B, né, e aí o retângulo tinha uma interpretação diferente do diagrama de barras, né, onde a barra em si, deixa eu voltar aqui que alguém está pedindo
A Regiane chegou, pronto. Boa noite, Regiane. Puxa a cadeira, senta, que a conversa já começou. Por sorte, Tá bom, boa noite, prof. Tô fazendo uma revisãozinha da aula passada, então não perdeu nada, tá bom? Ah, tá. É que eu estava trocando o computador no meu notebook e não estava querendo deixar eu trabalhar nele. Aí eu tive que trocar e vou acabar ficando no Meet aqui pelo celular mesmo. Ah, é o vírus que eu mandei nesses linkzinhos que eu enviei para vocês antes da aula. E eu enviei um vírus para estragar o computador de todo mundo, para não precisar da aula, tá bom? Quem Tá clicou bom, no prof. dedo, Pode tá? deixar, pode deixar. Tá, então, voltando aqui para o histograma, né, diferente do diagrama de barras, onde a área das barras não tem interpretação, somente as suas alturas, né, que representam a frequência relativa ou a frequência nominal, né? No caso do histograma, a área das barras tem significado, né? E a área é construída de que maneira? Ela é construída de tal maneira que a barra é construída de tal maneira que a área dela é exatamente a frequência relativa em relação a um determinado valor ali, né? E aí, é claro, como você quer que a área aqui do retângulo seja a frequência relativa, se você está com a faixa de A até B, a altura vai ter que ser o quociente da frequência relativa sobre o comprimento do intervalo, ou seja, B menos A. Para a hora que você fizer o produto da base, que é B menos A, pela altura, que é a frequência sobre B menos A, no final das contas vai aparecer lá a frequência relativa que a gente estava chamando de X, tá? Então, lembrado esse aspecto aí da definição do histograma, né? A gente considerou alguns exemplos aqui, apareceu algumas garrancheiras aqui. Aí hoje a gente vai montar ali, vai pedir para o PSPP calcular, exibir o histograma aqui do caso do peso, da nossa tabelinha lá dos estudantes, tá? E a gente vai usar também, imagino que todos tenham, né, o Excel também para manipular um pouquinho as coisas, tá? E até para justificar algumas contas que o PSPP faz e o SPSS também faz. Tá? Ele pediu coisa lá. Então, deixem o Excel aí aberto de lado. Se vocês não têm o Excel, não tem problema, tá? Isso aqui vai ser só um feedback à parte que não vai comprometer em nada o andamento, o entendimento das coisas aí para frente, tá? Aí o que a gente começou a futricar com essa história de histograma, né? Essa característica das áreas das barras representarem exatamente a frequência relativa. Veio a ideia aqui de se calcular os quartis, né? Na verdade, eu defini os quartis são 4 percentis, na verdade, né? Que são o primeiro que separa em 25,75, o segundo que separa em 50,50 e o terceiro que separa 75 para baixo e 25 para cima, né? Então, esses 3 valores são os chamados quartis, né? Porque eles separam o conjunto de valores em 4 partes, né? Então, tem essa definição em azul aqui, né? Os quartis se referem a P igual a 0,25, P igual a 0,5 e P igual a 0,75, mas nessa definição aqui o P está solto entre 0 e 1. Então, se você quiser calcular o percentil com o P igual a 0,15, por exemplo, você vai estar dividindo os dados, você vai estar querendo calcular aquele ponto tal que para baixo deles estão 15% dos valores observados e para cima estão os outros 85%, você também pode fazer, normalmente, tá? Mas para efeitos do boxplot, que é o objeto que a gente quer apresentar hoje, né, os 3 quartis são mais do que suficiente, tá? Então, lembrando que daí no caso dos quartis a gente fez as continhas lá para o peso, né, assumindo também, lembram que a nossa hipótese básica da distribuição homogênea dos dados em cada faixa aqui, né? Essa hipótese ela entra para garantir que as frequências relacionadas às áreas dos subretângulos, as áreas subretângulos de fato estão amarradas às frequências relativas às faixas desses subretângulos, e a gente calculou, né, tanto o Q2 aqui, quanto o Q1 em azulzinho um pouquinho para baixo aqui, e o Q3 aqui para cima, né? Então,
Para baixo do Q1, lembrem, estão 25% dos pesos observados, né? Para baixo do Q2, que é o segundo quartil, também conhecido aí popularmente como mediana, estão 50% dos valores observados, e para baixo do Q3 estão 75% dos valores observados. Ou, como eu disse anteriormente, né, o Q1 divide 25 para baixo, 75 para cima, o Q2 divide 50 para baixo, 50 para cima, e o Q3 divide 75 para baixo, 25 para cima, tá? Dá tudo na mesma, ok? Aí, né, a gente calculou o exemplinho aí, fez as continhas, né, boa e velha regra de 3, entrou a proporcionalidade, nos ajudou exatamente por conta da nossa hipótese de homogeneidade, né? Mas o que acontece... Prof, Oi? tem um aluno esperando autorização para entrar. Obrigado. Por favor, me avise, O Arthur. porque... É que nós avisamos ali no chat. Aqui não adianta, porque como eu estou com a tela... Eu estou olhando para minha tela compartilhada, e no caso dele não fez o barulhinho, não sei por quê, tá? Então pode me interromper se tiver alguém. Seja bem-vindo, Arthur. Na verdade, o pessoal disse que era para bloquear você, tá? Ô, professor, obrigado aí por ter aceitado. Desculpa a demora aí. Não pode, não. Vamos liberar o código do Arthur. Mas obrigado aí, professor. Tá, não perdeu nada, só estou fazendo uma revisãozinha da aula passada. A gente vai começar exatamente agora, tá? Então, o que a gente tem em mãos, né? Não é bem quando a gente está observando os dados brutos lá, a gente não tem bem exatamente o histograma com a hipótese de homogeneidade entre os intervalos, né? O que a gente tem, na verdade, são os valores precisados, os valores observados, né? E, com certeza, esses valores não estão distribuídos de forma homogênea, né? Aí, de que maneira a gente poderia calcular os quartis olhando para os valores brutos, sem apelar para o histograma, com a condição que é um pouco forte de homogeneidade nos intervalos, tá? Então, hoje a gente vai aprender a calcular os quartis dos dados brutos, tá? Só que de uma forma um pouco mais robusta, tá? E um pouco mais honesta, sem apelar tanto para hipóteses que podem ser um pouco artificiais, como é a hipótese de homogeneidade, tá? Essa hipótese de homogeneidade, ela faz todo sentido quando você está olhando todos os possíveis valores de uma variável contínua, mas a gente nunca acessa todos os valores de uma variável contínua, né? O que a gente acessa é sempre uma quantidade finita ou infinita e inumerável dos valores observados, tá? Então, só para começar o objetivo, o registro da aula de hoje, né? Então, agora vamos determinar quartis, ou seja, a gente está interessado no Q1, Q2, Q3, tá? A partir da tabela de dados brutos, tá? Então, a gente vai aprender a calcular os quartis sem apelar para o histograma, ok? Como a gente vai ver, né, o que está por trás é a paridade do conjunto de valores, tá? Então, deixa eu colocar essa observação, né, como veremos. Esses cálculos. Deixa eu apagar aqui. Como veremos neste caso. Vou escrever isso aqui. Vou botar uma vírgula aqui, como veremos. A paridade do conjunto dos dados é a chave para o cálculo
os quartis. Paridade é se o conjunto tem uma quantidade ímpar ou par de elementos, tá? Isso que eu estou querendo dizer com essa conversa aqui. Nada melhor, ao invés de tentar escrever e descrever o que vai acontecer de forma genérica, eu vou pegar um exemplo, tá? Vamos ilustrar. Os cálculos. Considerando um exemplo. Um exemplo não, considerando exemplos. Então vamos lá. Primeiro passo, tá? Então suponha começar aqui, suponha que x1, x2, x3, x4, x5 e x6 são os valores da variável. Esses são os valores da variável. Tá? Vou dar um exemplo. Como é que a gente tem que pensar nesse x1, x2, x6 aqui? Você pode imaginar, por exemplo, a altura dos alunos. Tá? No caso lá, a gente tem 50 alunos, né? Então iria de x1 até x50. Tá? E a observação que eu quero fazer em relação a esse x1, x6 genérico aqui, é que eu não estou dizendo que necessariamente esses valores são distintos, tá? Assim como, quando a gente observa as 50 alturas dos alunos, tá? Tem algumas alturas que se repetem, tá ok? Então, aqui possivelmente pode ser que algum dos valores se repita, tá? Mas eu vou colocar uma suposição em cima desses valores. Eu vou supor que o rótulo de 1 a 6 aqui me dá exatamente a ordem com que esses valores aparecem, tá? Então, suponha, sem perda de generalidade, que o x1 é um cara menor ou igual a x2, podendo ser inclusive igual, né, que é o que eu acabei de observar, que x2 é menor ou igual a x3, que x3 é menor ou igual a x4, que x4 é menor ou igual a x5, e que x5 é menor ou igual a x6. Se x1 a x6 não estão ordenados dessa forma natural aqui, você escreve de tal maneira que você tenha essa ordem aqui. Por exemplo, talvez o x3 seja o menor de todos, depois o x6 é o que aparece, depois o x4, depois o x1, e depois, o que faltou aqui? O x2, e aí faltou o x5. Talvez essa seja a ordem, tá? Aí o que você faz? Bom, chama esse cara aqui de y1, y2, y3, y4, y5 e y6, tá? E aí você tá na hipótese que eu estou colocando em cima, tá? É isso que eu quero dizer com sem perda de generalidade, tá? Isso aqui é um pouco frescura da turma da matemática para escrever coisas genéricas sem precisar reordenar, tá? Ou sem perda de generalidade, tá ok? Então, imagina que eu estou olhando... Deixa eu até voltar. Vou fazer o seguinte. Eu acho que eu colei em algum momento a tabela das alturas dos alunos. Aqui. Sempre foi ali, né? A altura do primeiro aluno é 1,60, do segundo aluno é 1,69, do terceiro aluno é 1,85.
do quarto aluno é 1,85, repete de novo. Aqui tá do menor para o maior, mas daí o quinto aluno já diminuiu, passou a ser 1,58, tá? Então, se eu estivesse olhando essas 6 alturas aqui, tá? Eu ia reordenar essas 6 alturas, tá? Para que o x1 fosse 1,58, tá? O x2, 1,60, o x3, 1,69, o x4, se eu não pulei nada aqui, 85, x5, 85, e se eu pulei alguma coisa, a ideia segue, tá? Vamos voltar aqui para o fim. Qual é a paridade ali naquele conjunto com 6 valores observados? A paridade é par, né? Então, Vou fazer uma representaçãozinha aqui. Vamos imaginar que eu tenho aqui, eu vou olhar esses valores na representação da reta real aqui. Eita. Aqui eu estou com o x1. Aqui eu estou com o x2. Aqui eu estou com o x3. Aqui eu estou com o x4. O x5 e o x6. Ô, professor, por que você desenhou os espaçamentos aí diferentes? É porque eu não sei, tá? Não estou supondo que o espaço é o mesmo, tá? Isso aqui é genérico, né? Você pode ter coisas que estão próximas uma das outras e coisas que estão mais distantes, tá? Como é que eu vou calcular a mediana? Nesse caso, como eu tenho 6 pontos, tá? A mediana, ela vai ser a média aritmética dos 2 pontos centrais aqui, que é o x3 e o x4, tá? Então, quando eu calculo a média aritmética aqui desses 2 caras, deixa eu colocar isso aqui de azul, então a mediana vai estar aqui, ó, no meio, tá? Que é o Q2, tá? O Q2 ele vai ser calculado de que jeito? Ele vai ser a média aritmética dos 2 valores centrais. Tá? Então vai ser x3, x4 sobre 2. Tudo bem? Aí o que acontece? Percebam que a mediana, o segundo quartil aqui, ele não é um dos 6 valores observados. Tá? Então, para o cálculo do Q1 e do Q3, eu não uso a mediana, já que ela não é um valor observado, tá? Então, eu esqueço a mediana, tá? O que está me sobrando? Está me sobrando 3 valores aqui para o lado de cá e 3 valores para o lado de lá, tá? 3 é o quê? A paridade aqui é ímpar, tá? Isso quer dizer que o Q1 vai ser exatamente o x2, que é o cara que está no centro destes 3 valores aqui. Então, nesse caso aqui, tá? O x2 é o primeiro quartil. E aqui é a mesma coisa, como eu tenho 3 valores, a paridade aqui é ímpar, tá? Então, esse cara aqui é o que ocupa a posição central destes 3 valores aqui. Então, o x5 aqui vai ser o meu Q3, tá? Vou melhorar aqui, que ficou muito grosseiro. Tá? Isso porque a paridade inicial era par, e quando eu quebrei em 2, esquecendo o Q2, quando eu olhei para os 2 conjuntos que sobraram, para calcular o primeiro e o terceiro quartil, a paridade de cada um deles era ímpar, tá? Agora, pode acontecer da paridade do conjunto inicial ser par, e a paridade dos que restam, tirando o Q2, passe a ser par também, tá? Que é o caso aqui quando você tem um conjunto com 8 elementos, tá? Então, deixa eu passar aqui para a página de baixo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu dar uma olhada aqui, eu acho que tem alguém. Leonardo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Olhando assim, com pequena quantidade de dados, fica até fácil entender. É difícil quando você tem, vamos pegar o caso do peso. Os 50 pesos, as 50 alturas. Né? Aí fica um pouco meio complicado para a pessoa entender.
Por isso que eu não quero escrever de forma genérica, usando um xn com um subíndice n genérico. Eu vou pegar uma quantidade de fato observável aí, né, para a gente entender, nesses casos pequenos, como é que a conta é feita, porque a hora que a gente pedir para o software calcular os quartis, né, ele vai estar fazendo exatamente essas contas que estão sendo colocadas aqui, só que para um conjunto de dados muito maior, né. Então, vamos lá, vamos para o segundo caso. Então, esse aqui seria o primeiro exemplo, tá? Eu tenho 6 valores observados, tá? Agora eu vou para o segundo exemplo, né? Nas mesmas condições. Do exemplo anterior. Considere um conjunto de dados, conjunto de valores de uma variável. E aqui eu já estou assumindo, tá? x1 menor ou igual a x2, menor ou igual a x3, menor ou igual a x4, x5, x6, e x7 e x8. Tá? Então, a paridade ainda continua sendo par, né? Só que olha o que acontece aqui, né? Quando eu faço a representação aqui na reta, coloco os valores ali, deixa eu marcar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, x1, x2, x3. Aqui, no caso, na representação, eu tô assumindo que eles são diferentes, tá? Mas não tem, eu não perco informação se eles forem iguais, tá? No caso da média aritmética, deixa eu só voltar aqui para cima. Se o x3 fosse igual ao x4, a média aritmética, o Q2, seria exatamente igual ao x3 ou ao x4. Tá? Porque x3 mais x4 seria, sobre 2 seria o próprio x3 ou o próprio x4. Tá? Então, não estou perdendo informação aqui com essa representação aqui. Tá? Agora, vamos lá. Eu tenho paridade é par, isso quer dizer que o Q2 é a média aritmética dos dois valores centrais, então o Q2 está aqui. Pode fazer em azul. Então, o Q2 está aqui, tá? Da mesma maneira, tá? Ele vai ser calculado como sendo a média aritmética dos dois valores centrais. Tá? O que mudou agora é que, nesse caso aqui, com a paridade é par, 8, né, a gente não entra com a mediana no cálculo do primeiro quartil e do segundo quartil. O que mudou é que agora, para baixo, eu tenho 4 valores, um número par de valores, para cima eu tenho 4 valores, um número par de valores. Aí eu aplico a mesma regra, né, para calcular o primeiro quartil. Como eu tenho 4 valores, o que eu vou fazer? O Q1 vai ser a média aritmética dos dois valores centrais desse primeiro conjunto aqui de valores aqui, tá? Então, aqui no meiozinho está o Q1. Que agora, como a paridade aqui desses valores para baixo do Q2 é par, é a média aritmética dos dois valores centrais. A mesma coisa para o Q2, né? Tenho 4 valores. Quem é que vai ser o Q3? Quem é que vai ser o Q3? Vai ser o cara que vai estar no meio entre x6 e x7. Né? Média aritmética. x6, x7. Bom, o que a gente vai ver é que o mesmo fenômeno ocorre se ao invés de 6 ou 8, aqui, paridade par, for paridade ímpar, né? O que muda é que no de paridade ímpar, a mediana é sempre um dado observado, tá? Então, vamos lá. Terceiro exemplo.
Considero os valores. Eu tenho aqui x1 menor ou igual a x2, menor ou igual a x3, menor ou igual a x4. Deixa eu ver aqui na minha lousa que eu estava escrevendo semana passada, eu peguei aqui com 9 e 7. X5, X7, tá? Então, olhando aqui a representação, X1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu não sei mais contar, mas de vez em quando eu lembro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos lá, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7. Nesse caso aqui, como a paridade é 7, a paridade é ímpar, tá? Eu tenho um valor no conjunto de valores observados que, de fato, divide o conjunto em 4 valores para baixo e 4 valores para cima, incluindo esse valor central. Então, nesse caso aqui, o X4 estou colocando de azul, né? O X4 é a mediana, é o Q2, tá? Professor, Oi. 3 valores antes e 3 depois, não 4. Não, 4, para o Q2, agora o X4 é um valor, então ele passa a ser contado. Tá? Então, o Q2, ó, X1, X2, X3, X4, são os valores que estão, que compõem 50% dos valores observados, assim como X4, X5, X6, X7, compõem 50% dos valores observados. É estranho isso, mas é isso que nessa regra de truncamento a gente está assumindo. Tá? Agora, o que acontece? O Q2 está entrando agora. Quantos valores ficaram para cima? Ficaram 4 e para baixo, 4, contando o Q2. Tá? A paridade agora é par. Quando a paridade é par, como é que você faz para calcular o quartil? Você pega a média aritmética dos dois centrais. Tá? Então, nesse caso agora, o Q3 é a média aritmética do X5 com o X6. Professor, nesse caso quando ela é ímpar, né? Para ter o Q2 ali, pode ser uma regra eu adicionar mais um ali e aí fazer a divisão por 2? Por exemplo, eu pegar que você só o adicionar um valor, a não ser que você, na tua pesquisa, considere mais uma observação, tá? Porque você adicionar um valor é um pouco perigoso isso. Você, de alguma maneira você não tá sendo fiel ali às observações daquilo que você quer fazer inferência. Né? Porque o dramático é fazer inferência. Por enquanto a gente só tá observando, né, os dados observados, né? Mas o dramático depois vai ser tentar extrapolar o que acontece com a população toda a partir destes dados observados. E aí você acrescentar dados para facilitar as tuas contas pode te levar a uma inferência incorreta, tá? Mas um outro caminho para não acrescentar um dado a gosto, seria você coletar ali mais uma observação, tá? Entendi. Beleza, obrigado. Mas perceba que nessas condições que a gente está avaliando aqui, todos os casos estão sendo considerados, tá? O caso de paridade par, que é o que a gente analisou inicialmente, e daí o que muda no caso de paridade par é o cálculo do primeiro quartil e do terceiro quartil, porque o que sobra quando você está olhando para a paridade par, depois que você calcula a mediana, pode ser um conjunto com uma quantidade par ou ímpar, né? E aqui no caso de quantidade ímpar é a mesma coisa, né? Então a gente começou com esse caso que agora a mediana é considerada, o Q2 é considerado. Nesse primeiro caso aqui de paridade ímpar igual a 7, né?
os dois conjuntos observados ali, os 50-50, ambos são de paridade par. Né? Por isso que o Q1 e o Q3 aqui são médias aritméticas dos dois valores centrais, dos 4 valores, tanto para cima quanto para baixo, observados. Ah, tá. Entendi. Aqui. Beleza. Valeu. Obrigado. Então vamos lá. Último caso, né, que está faltando. Paridade ímpar, né? Só que aí altera agora o cálculo do Q3, tá? Então, quarto exemplo. Vou colocar na parte de baixo. E aí a gente já vai fazer as continhas no próprio PSPP, tá? Suma aqui. Aqui eu vou pegar 9 agora, tá? Então, x1 menor ou igual a x2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vamos olhar na representação na reta aqui o que acontece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A paridade aqui é 9. Tá? O número de elementos é 9, portanto a paridade é ímpar. Né? Isso quer dizer que quando a paridade é ímpar, eu tenho um valor central que de fato é um valor observado. Nesse caso aqui é o Q5, o X5. Então o X5 é a nossa mediana. Agora, quando eu olho, e aí a mediana entra, né, nesse caso, no cálculo do Q1 e do Q2, tá? Então, o que eu tenho agora? Eu tenho 5 valores observados para baixo e 5 valores observados para cima. Então, a paridade desses dois conjuntos agora é ímpar, né? Como a paridade é ímpar, eu tenho um valor central nesses dois subconjuntos com 5 valores observados, que é um valor observado. Nesse caso aqui, o x3, tá? Então, o x3 vai ser o Q1, tá? E o x7 vai ser o Q3. Tá bom? Dá para dizer que dos casos observados, o que não precisa fazer continha, precisa fazer uma média aritmética ali de dois valores, seria esse caso aqui, tá? O caso de paridade ímpar. Quando você divide nos dois grupos 50%, continuam aparecendo dois grupos de paridade ímpar, porque daí os 3 quartis serão valores observados. Tá bom? Alguém quer fazer alguma observação? Bem tranquilão, né? Bem sossegado. Volto a repetir, tá? Eu fiz essa brincadeira aqui com 6, 8, 7 e 9, para a gente ver certinho como é que os casos vão aparecendo para que as contas apareçam, tá? Porque a gente vai estar manipulando, né? Seja aí nas pesquisas de vocês, ou no caso do exemplo que a gente está usando de 50 alunos ali, a gente perde um pouco essa noção aqui, porque o número de valores é um pouco grande, tá? Mas deixa eu... Abro o PSPP. Eu já estou com o meu aberto aqui. Tá? Digitem aí os valores de 1 até 6 aí para a primeira variável, tá? Vamos fazer a mesma coisa, vamos criar essas 4 variáveis. No exemplo ali eram valores arbitrários, né, x1 até alguma coisa. Aqui os valores, eu estou dizendo, o primeiro valor é igual a 1, o segundo valor é igual a 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Então a segunda variável aqui... Opa. Esse cara... Olha que peste.
Deixa quieto. Não cria a segunda variável, não. Deixa só a primeira variável. Então, no caso aqui do PSPP, bem tranquilo, vamos lá na abazinha analisar, a estatística descritiva, como sempre. Né? Se não me falha a memória, em frequências, não. Analisar, estatística descritiva. Eu acho que vai ser... Vamos lá, em descritiva, também não, tá difícil. Explorar. Pronto. Já está selecionado aqui a variável 1. Deixa eu só mostrar para vocês. Esquece esses extremos aqui. Tá? E aqui ele marca a opção percentis. Tá? Ah, professor, não é quartil? Deixa esse percentil marcado aqui, depois a gente vê o que ele vai soltar. Tá? Opções aqui. Professor, eu me perdi onde você foi aí. Oi? Qual foi a opção ali da estatística descritiva? Isso, deixa o percentiles ali anotado. Não, ali foi estatísticas descritivas, frequência... Tudo bem, peraí, vamos voltar. O senhor foi, me perdi. Eita. Peraí. Você vai em analisar, estatística descritiva, explorar. Explore. Explorar. Isso. Tá, beleza. Aí tem o ícone estatística aqui, é nele que você vai deixar só os percentiles marcados aqui. Options não precisa entrar, não tem nada que fazer lá. E dá um OK. Eu já tinha mandado ele calcular aqui, vou calcular de novo. Então, olha só. Vou olhar, no meu caso aqui repetiu porque eu fiz as contas 2 vezes, tá? Aqui ele está calculando, ele não está calculando só os quartis, ele está calculando também o 5 til, 10 til, além do 25 til, do 50 til, do 75 til, também o 90 til e o 95 til, tá? É aquilo que eu falei, você pode continuar com essa análise que a gente fez para os 3 quartis para outros percentis também, tá? A análise é a mesma, né? Então, esquece aqui, a gente não está interessado no 5, 10, 90, 95, a gente está olhando só 25%, 50%, 75%. Tá? O que a gente observa aqui é que ele solta 2 cálculos. Né? Ele solta esse cálculo aqui por média ponderada, tá? E aí deu 1,75, 3,50 e 5,25. E ele solta aqui um outro cálculo aqui, que seria uma tradução, que seria, eu traduziria aqui como um método de Tukey, tá? Ou cortes de Tukey, onde ele solta o 2, o 3,5 e o 5. Percebam que esse método de Tukey aqui é exatamente o método que a gente acabou de aprender ali com aqueles 4 exemplos. Tudo bem? Ó, vamos marcar 2, 3,5 e 5. Volta lá para a tabela. Como é que era? A paridade aqui é par, 6. Isso quer dizer que o Q2 vai ser a média aritmética dos 2 valores centrais, que é 3 e 4. Quando você faz a média aritmética de 3 e 4, é o 3,5 que ele está mostrando lá. Tudo bem? Aí o que acontece? Nesse caso aqui, o Q2 não entra na conta. Então você está dividindo o conjunto em 3 valores para cima, 3 valores para baixo. Tá? Como são 3 valores, paridade ímpar, tá? Então, nesse caso aqui, você tem um valor central que é um valor observado. Para a parte de baixo é o 2, para a parte de cima é o 5, tá? Que é exatamente, né, o que ele soltou aqui, ó, o 2 e o 5, e o 3,5, tá? Média ponderada, já vamos conversar um pouquinho sobre esse negócio aí, tá? Por isso que eu até mandei um linkzinho lá para vocês antes da aula, tá? Vamos fazer o seguinte agora. Todo mundo está acompanhando? Tranquilinho? Bem tranquilo, né? Vamos lá.
Beleza. Vamos fazer o seguinte agora. Aumenta... a gente tinha analisado de paridade par 6 e 8, né? Aumenta aqui, então, 2 valores. Tá? Vamos fazer a mesma coisa. Tá? Pede para o software calcular, então, analisar, estatística descritiva, explore. Já está marcado lá, já está tudo marcadinho, o software sempre mantém o último ajuste, tá? Dá o OK. Vamos olhar o relatório. O que eu fiz? Deixa eu só ver essa mensagem, que esse celular vai ficar... Ninguém no Mercado Livre vai pedir este dado. Eita, não. Acompanhe os dados da segunda via do WhatsApp Vivo. Eita, não. Olha aqui embaixo. Ele está interessado no método de Tukey aqui, tá? Médias ponderadas, a gente ainda não sabe do que se trata. Aqui ele está soltando o quê? O Q1, que é o primeiro quartil, ele está dizendo que é 2,5. O Q2, que é a mediana, ele está dizendo que é 4,5. E o Q3, que é o terceiro quartil, ele está dizendo que é 6,5. Vamos ver se isso bateu com as nossas ideias lá, quando a gente estava olhando para 8 valores, né? Paridade par, né? O que vai acontecer? Eu vou ter o Q2, a mediana, vai ser a média dos 2 valores centrais, que é 4 e 5. Então, quando a gente faz a média do 4 com 5, dá o 4,5, conforme está lá na tabelinha, tá? A mediana não entra, né? Então, eu tenho agora 2 grupos, um com 4 elementos, de 1 até 4, outro com 4 elementos, de 5 até 8. O que acontece? Como eu tenho 4 elementos aqui na primeira metade, de 1 até 4, né? O Q1, primeiro quartil, ele vai ser o efeito do cálculo dos 2 valores centrais desse conjunto de paridade par, que é o 2 e o 3, tá? Então, quando você faz a média aritmética do 2 e o 3, vai aparecer o 2,5 que está lá, né? A mesma coisa para o segundo grupo, né? De 5 até 8, eu tenho 4 valores, o Q3 vai ser a média aritmética dos 2 valores centrais, que é 6 e 7, tá? Que é exatamente o que ele soltou aqui, o 6,5. Tá bom? Então, perceba que as continhas que o software está fazendo é exatamente essas continhas que a gente estava vendo ali naquele caso genérico ali, de X1 até X8, tá? Agora, vamos brincar agora com o 7, né? A gente vai olhar os 2 de paridade ímpar, tá? Então, suprime aqui o 8. Aí. Vou pegar isso aqui. Daí, pronto. Esse ponto. Vamos pegar e fazer a mesma coisa. Analisar. Estatística descritiva. Explorar. Já está tudo selecionado, dá o OK. Vamos olhar o relatório. Ó, o que ele está mostrando para nós agora é o 2,5 como Q1, o 4 como a mediana e o 5,5 como sendo o Q2, tá? Vamos ver se aquela conversa de antes lá funcionou. Paridade ímpar, né? Isso quer dizer que a mediana, o Q2, é um valor central observado, é o 4, tá? E como a paridade é ímpar, a mediana entra no cálculo dos 2 quartis extremos, o Q1 e o Q2. Então, aqui entra o 4, então eu tenho esse conjunto com 4 valores, e depois entra o 4, e aí eu tenho um conjunto com 4 valores. Como a paridade é par agora, 4, 4, né? O Q1 e o Q3, eles vão ser o quê? Eles vão ser a média aritmética dos 2 valores centrais de cada um desses 2 subgrupos aí com 4 elementos, tá? Então, o Q1 vai ser a média aritmética de 2 com 3, 2,5. E o Q2 vai ser a média aritmética de 5 com 6, tá? Que dá o 5,5.
conforme está ali ilustrado. Tudo bem? Bem tranquilo, né? E por último, né, só para... Isso aqui é uma coisa meio de São Tomé, né? Vamos fazer para ver se o professor não estava enrolando a gente lá com aquela conversa, né? Então, agora vamos colocar com 9, tá? Esse caso aqui com 9 é aquele mais fácil, né? Todos os quartis serão valores observados. Lembra que a última análise que a gente fez? Então, vamos ver se isso vai acontecer efetivamente. Analisar, estatística descritiva, explorar, ok. A gente olha o relatório. Olha lá o que aparece. Primeiro quartil 3, a mediana 5 e o terceiro quartil 7. De fato, né, 3 valores observados. Né? Quando a gente volta lá, como é que era a regra? Como a paridade é ímpar, né, a mediana é um dos valores observados, nesse caso aqui é o 5. Né? Aí fica 5 valores para cima, 5 valores para baixo. Então, como a paridade de cada um desses 2 subgrupos é ímpar, então os quartis, o primeiro quartil e o terceiro quartil, vão ser valores também observados, ocupando a posição central. Nesse caso aqui, o 3, né? Quando você olha do 5 até o 1, o 3 é o que está bem no meio, e quando você olha do 5 até o 9, o 7 é o que está bem no meio. Tá? Então, o relatório aqui, até aqui as contas bateram. Tá? Então, pelo menos nesses exemplinhos, nesses toy examples aqui, esses exemplinhos de brinquedo, né, de faz de conta, a gente percebe que o algoritmo que está dentro do software, ele segue exatamente aquela ideia, conforme nos rabiscos ali, tá? Agora, se a gente quiser olhar, mandar ele calcular aqui, vamos olhar, por exemplo, o peso, né, que ele estava calculando os quartis lá via o histograma, né? Agora, na nossa tabela lá dos estudantes, tá? Abram a planilha dos estudantes. E vamos pedir para ele calcular, né, os quartis da variável peso. Tá? A rotina é a mesma, né? Descritivo, explorar. Peso já está lá selecionado. Só tenho que selecionar aqui os percentiles. E dou OK. E o que o relatório me solta? Me solta isso aqui, ó. Ele está dizendo que o primeiro quartil é igual a 52. Deixa eu ver se na minha tela se dá para ver. Não dá para ver, está bem pequenininho, mas dá para ver. O primeiro quartil é 52, a mediana é 58, e o terceiro quartil é 68,50. Né? Esse caso aqui é o 50 valores, né? São 50 alunos, então a gente está com a paridade ímpar. Né? O que isso significa? Isso significa que o Q2 ali, que é os 58 quilos, né, se a gente ordenar os pesos do menor até o maior, o 58 é o valor que vai ocupar a posição central. Tá? Agora, esse 50 aqui está no caso do X9 ou do X, no caso equivalente quando a gente tinha 9 dados observados, ou equivalente ao caso quando a gente tinha 7 valores observados? O Q1 e o Q3 vão ser médias aritméticas de valores centrais, ou eles serão valores efetivamente observados lá na tabela? O que vocês arriscam aí? Pode abrir o microfone, dar chutão. O que vai acontecer? Vai ficar 25 para baixo? É isso? E 25 para cima? Não, né? Vai ficar 26? Não. Como é que é 50? Até eu me perdi agora. Deixa eu rabiscar aqui. É isso, né? Teria que ordenar os dados antes? A posição 25 é o que está no centro. Né? A posição 25 é o que está no centro.
E aí o que acontece? Você vai ter 25 observações para baixo e 25 observações para cima. Né? Então, você está no caso exatamente onde os quartis são valores observados na tabela. Tá? São pesos efetivamente observados na tabela. Não são média aritmética de outros 2 valores observados. Tá? Deixa eu dar um timezinho e fazer a chamadinha aqui. Só gerar a planilha do Excel. Pronto. Está todo mundo firme e forte. Eita. São 20 horas. Tá estranho, porque tem 20 de vocês. Ah, agora deu certo. Agora apareceu tudo. Professor, eu estou com 2. Um computador e outro celular. Celular para poder ver e computador daí para resolvendo. Ah, depois eu me acho aqui. Nos nomezinhos que estão aparecendo aqui. Na realidade, eu participo com 2. Depois eu escrevo no WhatsApp lá para me achar. Prof, eu também estou assim, estou com 2, estou com o computador e o celular hoje. Daí já leva quem está com 2, já leva a presença pro próximo encontro de segunda-feira e não precisa nem aparecer. Isso aí, vou fazer 50% das aulas. Não, é mentira, né? É mentira. Tá. Deixa eu ver se eu tenho que falar mais alguma coisa para vocês. Agora é o seguinte. Deixa eu voltar aqui. O que a gente observa é que ele sempre mostra esse método de Tuck, aí, esses cortes de Tuck, mas ele mostra também a média ponderada ali, né? E aí é que eu queria mexer no Excel com vocês um pouquinho, tá? Para ver que conta o Excel faz para calcular os quartis, tá? Se a gente for usar o Excel para fazer isso, tá? Então, deixa eu abrir aqui Não, vou criar. Vocês abriram aquele arquivo que eu mandei para vocês do Excel, que é exatamente essa planilha dos estudantes? Ela já está no formato XL. Como é que é? Formato... O meu não inseriu esses dados aí. Esses dados que o prof mandou tem que pegar lá no PSP para poder colocar aí na tabela. Eu vou ter que inserir tudo eles. Ele não veio com essas informações. No formato do Excel mesmo, porque aquele formato para abrir no PSPP é o SAV, que é o formato próprio daquele programa, né? Sim. Mas tem outra alternativa. Se não deu certo esse arquivo que eu enviei, depois vocês podem entrar na própria página do livro lá, tá? Dos autores lá, eles fornecem esses arquivos em vários formatos aí, ok? Tentem acompanhar o máximo possível que eu estou falando, né? Eventualmente, se você não conseguir abrir o Excel, você não vai só manipular na hora, mas depois com as aulas gravadas aí, dá para voltar com calma e refazer o que eu estou mostrando aqui, tá bom? Então, deixa só eu colocar aqui, eu vou repetir. Aqui eu não vou fazer todos aqueles 4 casos, eu vou fazer só o caso do 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Eu vou pedir aqui para ele fazer o cálculo dos quartis. No Excel, o Excel não é uma coisa tão direta como... Não é um botãozinho que você clica e já solta tudo, porque não é um software específico para estatística, mas ele faz essas contas. Só tem que ter um pouquinho mais de paciência. Como eu não mexo com ele, eu fico me embananando aqui para ver qual que é a aba que tem as coisas. Ó, fórmulas mais funções. Aí vai ter a opção... prof, eu consegui copiar do PSP Conseguiu? e jogar no... Consegui. Só um Ctrl+C, Ctrl+V, abriu. Então maravilhoso. Então tá bom. Eu achei que não ia... Eu coloquei os dados aqui. Mas eu cliquei só na primeira coluna. Eu cliquei na primeira coluna, ele copiou e fiz um Ctrl+C. Joguei aqui no Excel, Ctrl+V,
Tá bom. Tudo. Então, voltando aqui para o Excel, vou voltar de novo aqui. Né? Lá em fórmulas, a gente tem aqui mais funções, né? E aí ele tem essa abazinha aqui, estatística, né? E aqui tem um monte de coisas. Muitas delas a gente vai mexer no nosso curso, mas eu não sei se eu vou ficar vindo muito para o Excel aqui, tá? Mas a opção dos quartis está aqui. Aí começa a encrenca. Olha só, tem quartil INC e quartil ESC. Qual a gente clica? Tá? O que acontece? Quartil INC seria um cálculo antigo que o Excel fazia e eles estão mantendo aqui, para quem tem planilhas antigas não perder as informações. E quartil EX é o novo cálculo usado pelo algoritmo, pelo software do Excel para fazer o cálculo dos quartis. Vamos no ESC, tá? Já digo o que é esse ESC, dou uma ideia, pelo menos, do que é esse ESC aí. Então, vamos lá, seleciona, né, ele abriu essa abazinha aqui do lado aqui, a gente vai selecionar os dados que eu quero que ele calcule o quartil, tá? Então, ele pegou ali, no meu caso aqui, tá de O1 até O6, tá? E aí, nessa opção de baixo aqui, é o quarto, tá? Se você olhar aqui embaixo, aqui tem uma descrição básica aqui do que você tem que fazer, tá? Se você colocar o 0, ele vai soltar como resposta o valor mínimo, que é 1, tá? Se você colocar o 4 ali, ele vai soltar como resposta o valor máximo na lista de valores, que é 6. A gente está interessado no 1, no 2 e do 3. O 1 é o primeiro quartil, o 2 é o segundo quartil, que é a mediana, e o 3 é o terceiro quartil, tá? Então, bota o 1 aí, né, e dá um Enter. Aí, perceba, ele já soltou ali um 1.75, tá? Esse é o Q1, tá ok? Deixa ele quietinho aí. Assinala aqui uma segunda casinha, tá? Vamos pegar o quartil X de novo, tá? Pega o mesmo conjunto de dados. Vamos fazer a história do São Tomé. Bota aqui o 2, que é o Q2, que é a mediana, e dá o Enter aí. Aí ele soltou ali o 3.5. E uma terceira casinha aqui, de novo, tá? O quartil X. Seleciona ali os dados de 1 até 6, e a gente quer o terceiro quartil, quarto 3. Entendi. Dá o Enter. Tudo bem até aí? Tranquilo, né? Alguém está travado, não conseguiu pegar alguma coisa? Tá, é o quartil X, você seleciona ali os valores de 1 até 6, e o que você vai brincar aí é o quarto 1, quarto 2, quarto 3, que é o Q1, Q2, Q3 da nossa conversa. O que ele soltou aqui é que o Q1 é 1.75, o Q2 é 3.5, e o Q3 é 5.25. Percebam, a paridade aqui é 6, é par. Tá? Então, segundo a nossa regra, o Q2 vai ser a média aritmética dos dois valores centrais, que é 3 e 4. A média aritmética de 3 e 4 é 3.5. Então, percebam que o Q2 que ele soltou aqui por esse método X é exatamente daquela regrinha que a gente tinha colocado antes. Agora, o 1.75 e o 5.25 não bate. Tá? Porque o que acontece? Como a paridade agora dos dois subconjuntos que sobraram é ímpar, 3 e 3, né? O Q1 vai ser o 2 e o Q3 vai ser o 5. Não bateu. Tá? Mas percebam que esse 1.75 e esse 5.25, quando a gente volta lá para o PSPP, na primeira simulação, lá quando a gente estava olhando para 6, 8, 6 está aqui, ó. São exatamente os 3 quartis da média ponderada, tá? Então, 1.75 e 5.25, tá? Então, o que o Excel está fazendo nessa opção EXC é exatamente o cálculo da média ponderada que o PSPP está fazendo, tá? Só queria fazer essa observação, porque tem que tomar... Essa observação é no seguinte sentido: a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente vai trocando de software para fazer as contas, porque o software pode usar um algoritmo, aquele software pode usar um algoritmo para fazer as contas diferente
do outro software. Tá? E é interessante que a gente reconheça quando é que as coisas coincidem, para você saber que você pode fazer aqui ou ali que dá na mesma. Tá? Então, no caso do Excel, é o X que bate com as médias ponderadas lá do PSPP. Tá? Não vou entrar em muitos detalhes, né, mas o que está se fazendo aqui agora não é média aritmética de valores centrais, e nem pegando o valor central, dependendo da paridade, mas o que ele faz aqui é uma espécie de interpolação. Tá? E esse X aqui é no sentido de que aqui a gente tem 6 valores, o que ele tá usando como base é 5 valores, ele exclui um. Tá? Quando ele pega o quartil inc, que ele inclui um valor a mais no cálculo da base para fazer a conta na interpolação, aí, se aqui é 6, no quartil inc ele vai usar na base 7 para fazer as contas. Tá? Como é que essas contas são efetivamente feitas, tá? Explicitamente? Aí é aquele linkzinho que eu mandei para vocês, que já está aberto aqui na minha página, que é esse cara aqui, ó. Como funciona a função quartil no Excel, tá? Essa paginazinha aqui está explicando exatamente como se dão essas contas, tá? Dá uma boa ideia também do cálculo dos quartis, e ele explica a diferença das duas funções do Excel, o quartil inc, que é uma função mais antiga, e do quartil x, que é uma função mais nova, tá? E aí ele está explicitando aqui, tá, essa história da base e como é que é feito a interpolação linear aqui para fazer a conta dos quartis, tá? Se vocês ficarem suficientemente curiosos para saber da onde saem aqueles números milagrosos que aparecem nas tabelas. Tá ok? Agora vamos para o boxplot. Professor, qual que é para usar? Qual que é para usar? Nas pesquisas e tal. Sim, claro, depende. Aí tem as defesas, tá? Porque aqui é um pouco subjetivo, na verdade. O que acontece? O pessoal defende o uso das médias ponderadas ali, que via o Excel pelo quartil excludente, né? Por quê? Porque o intervalo interquartil é maior nesse caso, tá? Enquanto que nesse método aí que eu explicitei inicialmente, né, olhando a paridade, o intervalo interquartil diminui. Tá? Então, você tem uma chance maior de ter uma influência negativa dos outliers. Tá? Agora, perceba, eu falei duas palavrinhas que a gente ainda não conhece teoricamente, que é outliers e intervalo interquartil. Tá? Então, a resposta... o que eu acabei de dar é a resposta de por que você deve usar, é mais interessante usar o cálculo dos quartis ali via média ponderada do que o método de Tukey, tá? Mas para efetivamente entender essa resposta, a gente precisa mexer com o boxplot, que é o camaradinha que usa essa ideia de outliers e intervalo interquartil, tá? Então, vamos para a segunda parte da aula. Vou voltar aqui para a caneta preta. E vamos falar Então, é a quarta representação geométrica aqui para as frequências da tabela de valores brutos, chamado boxplot. Também conhecido popularmente como diagrama de caixas e bigodes também, tá? Deixa eu ver aqui. Tem livros de estatística que costumam usar o boxplot como capa, tá? Depois até mostro um aqui. Mas vamos lá, qual que é a ideia, tá? Vamos começar sempre com uma frasezinha aqui de introdutória. Então, o boxplot é uma representação gráfica também
dos dados brutos também. Que leva em consideração... Perceba que nas outras representações gráficas, né, os quartis não eram considerados. No boxplot, a gente vai considerar os quartis, que levam em consideração os seus quartis. Então, isso quer dizer o seguinte, que a gente vai ter uma ideia da densidade da distribuição dos valores brutos. Tá? Ixi, professor, o que é esse negócio de densidade? Calma, vamos devagar. Primeira coisa, tá? Então, eu vou imaginar aqui, deixa eu subir um pouquinho, vou imaginar aqui que aquela representação que eu costumo fazer usando a reta real, tá? Eu vou colocar, ao invés na horizontal, eu vou colocar na vertical, tá? Então, aqui seriam, vou virar o meu negócio aqui, seriam os valores da variável. Como é que estava a sopinha? Tá bom? Opa, suquinho? Opa, desculpa, prof. Tá falando com a minha filha. Eu esqueci de desligar o microfone, perdão. É que ela teve que tomar sopa hoje, porque ela fez cirurgia e extraiu dentro do siso. Ah, então é sopinha. Não, hoje tá bom para tomar sopa. É sopinha, mas tá bom também. Se quiser virtual, posso mandar. Extrair um pouco. Vamos lá. Então, quando eu tenho lá os valores da variável aqui representados na reta, né, que nos exemplos acima, né, eu estava representando de forma horizontal, agora eu estou colocando aqui de forma vertical. Tá, vamos fixar também que de baixo para cima é dos menores valores para os maiores valores, tá? Então, quando eu coloco esses valores aí, tanto pelo método de Tuckey quanto pelo método das médias ponderadas, né, o que eu vou observar vai ser o quê? Eu vou ter ali o Q1, que é o primeiro quartil, tá? A mediana e o terceiro quartil. Tá? Agora, como é que eu vou construir o diagrama, o boxplot, tá? O diagrama de caixas? Eu vou fazer assim, eu desenho uma caixa. Uma caixa. Ah, qual que é a dimensão da caixa, professor? A dimensão é irrelevante aqui, tá? O que a gente coloca aqui? A gente deixa destacado a mediana aqui, né, como um traço aqui dentro dessa caixa. Então, a regra é a seguinte, tá? Esse primeiro traço, a base superior da caixa é o Q3, a base inferior da caixa é o Q1, tá? E esse traço aqui no interior da caixa é a mediana, tá? Que a gente também está denotando por MD OBS, de mediana de valores observados, tá? Que isso quer medir? Que essa representação gráfica está me dizendo? Ela está dizendo o seguinte, olha, que 25% dos valores estão nessa faixa e 25% dos valores observados estão nessa faixa. A quais 25? Aqui estão os 25 valores que estão abaixo da mediana e acima do primeiro quartil. E aqui estão os 25% valores que estão acima da mediana e abaixo do terceiro quartil. Tá? Como a mediana aqui, nesse caso, eu desenhei propositalmente deslocada um pouquinho, não exatamente no centro da caixa, e como em cada uma das duas partes eu tenho 25%, é de se esperar que essa representação está me dizendo o seguinte: aqui os valores estão mais próximos um dos outros, e aqui os valores estão mais esparsos. É esse o sentido de densidade que eu estava colocando na minha fala anterior, tá? Só que o boxplot não termina só com essa caixinha. Ele tem os bigodes também, tá? Agora, como é que é construído os bigodes? Aí os bigodes é assim, tá?
Você tem aqui um traço para cima e um traço para baixo. Estes traços aqui não necessariamente têm o mesmo tamanho, tá? Quem são esses valores aqui, tá? Quem que são esses caras? Como que são calculados esse camaradinho aqui embaixo, ele é o menor valor observado lá nos dados, que é maior ou igual a seguinte continha, Q1 menos 3/2 do intervalo interquartil. O que é o intervalo interquartil? O intervalo interquartil é isso aqui, ó. Vou fazer de vermelho. O intervalo interquartil é exatamente a variação entre Q1 e Q3. A distância entre Q1 e Q3. Então, aqui é 3 menos Q1, tá? Isso aqui é chamado de... Aqui é um número, né? O intervalo interquartil é o intervalo dos valores entre Q1 e Q3. Esse cara aqui é um número, que é o tamanho do intervalo interquartil, então isso aqui é chamado, pela turma da estatística, de amplitude interquartil. Só mais um nome para atrapalhar a nossa vida. Mas tem que usar para uniformizar a conversa. E quem que é esse valor? Esse cara aqui em cima. Opa. O que é esse cara aqui em cima? Isso aqui é o contrário do que está lá embaixo. É o maior valor observado menor ou igual ao seguinte valor, Q3 mais 3/2 amplitude interquartil. Tá? O que pode acontecer? Pode acontecer de você ter valores da variável que estão fora destes dois, deste intervalo aí determinado pelos bigodes. Aí aparece assim, ó, geralmente a gente representa aqui com asteriscos. Estes caras fora da caixa de bigodes é o que a gente chama de valores extremos, ou valores atípicos, ou outliers. Já vou fazer uma defesa do perigo que tem com a aparição de outliers. Tá? Quando a gente quando a gente pede quando a gente quer olhar o box plot de um determinado conjunto de valores observados. Deixa eu fazer algumas observações, porque apareceu um bocado de informação aqui agora, né? E vamos revisitar passo a passo. Vamos lá, vamos lembrar de novo, tá? Eu estou imaginando aqui que eu tenho, estou representando aqui nessa reta vertical aqui, tá, os valores da variável que eu estou observando. Pense como sendo as alturas dos nossos 50 alunos, tá? Aqui eu tenho a variação das alturas, as menores alturas até as maiores alturas. Tá ok? Calcule os 3 quartis, Q1, mediano e Q3, via ou método de Tukey ou de médias ponderadas. Tá ok? Aí você considera estes 3 valores aqui para construir a tua caixa. Tá? E depois amplia a caixa com os bigodes, seguindo estas duas condições aqui de cima. Tá? Alguém poderia me perguntar, pelo menos eu faria essa pergunta para mim mesmo se eu estivesse me escutando falando, de onde saiu esse 3/2 intervalo interquartil? Alguém ficou com vontade de perguntar isso? De onde esse 3/2 intervalo interquartil? É porque, bom, tem uma resposta
que poucos vão questionar, e porque Deus quis assim, né? Quem vai duvidar, né? E daí tem aquela resposta que não, a turma da estatística colocou esse negócio aí, mas aí a gente não pode apelar, tem que tentar dar uma resposta satisfatória para esse negócio. Se a gente for observar, o que a gente está... o 3 sobre 2 aqui seria o quê? Seria 1,5, né? Do intervalo entre quartil. Tá? Então, você está pegando aqui 0,5, tá? Com 1,5. Então, dessa parte superior até a mediana, você tem 2. Depois você tem mais 0,5 aqui. E depois você tem... Que engraçado, não aparece... Ah, apareceu. Achei que não estava aparecendo no meu mouse, agora estou enxergando lá. Aqui você tem 0,5, né? E depois do Q1 até o final do bigode, você tem 1,5. Então, da mediana até lá o final do bigode, você tem 2. Então, você tem 2 para cima, 2 para baixo, de variação. Tá? A justificativa é a seguinte: se a gente estivesse olhando por uma distribuição normal, tá? Por uma distribuição gaussiana, e a gente olhasse a probabilidade de eu estar observando um valor segundo a distribuição normal que está a duas vezes o erro padrão para cima, 2 vezes o erro padrão para baixo, tá? A gente vai obter em torno de 98% dos valores possíveis de serem observados. A probabilidade próxima de 0,98. Tá? Então, o que o pessoal faz? O pessoal admite que essa situação seja plausível para outros tipos de distribuição. Então, se espera que dentro desse intervalo, tá, você esteja observando aí em torno de 98% dos valores observados. Tá? Por isso que as estrelas que estão aqui embaixo, que são os valores atípicos, os outliers, tá, eles são destacados, porque esses valores são coisas que são atípicas, tá? Não estão dentro dos possíveis 98% dos valores observados. Tende a ser dados anotados de forma errada, ou medidos de forma imprecisa. Tá? E outra coisa, tá? Se os outliers são erros de medição, tá? Eles comprometem, por exemplo, no cálculo da mediana. Do cálculo da mediana, não. Do cálculo da média, tá? Que é um objeto que vai aparecer um pouquinho para frente. Então é interessante que eles não apareçam, tá? Porque eles puxam a média para cima ou para baixo, tá? Fazendo com que você perca um pouco da precisão em relação à média. Tá? Alguma pergunta? Eu tenho cerca de 10 minutos ainda. Vamos fazer... Primeira coisa. Vamos fazer Vamos construir um box plot no nosso bom e velho PSPP. Tá? Lá com a nossa tabela dos estudantes. Tá ok? Vamos pegar as alturas aí que eu estava falando, né? Bom, se a gente tivesse como primo rico, que é o SPSS, existiria um íconezinho que você ia clicar ali e pum, ele já ia soltar o box plot. Como a gente está com o primo pobre, que é o PSPP, tá? Ele não tem necessariamente um íconezinho ali direto para gerar o box plot, mas isso não significa que ele não faça essa conta. Tá? Significa só que você tem que dar o comando explícito para ele gerar o box plot. Tá? O que não é nada fora do comum. Tá? Por isso eu enviei para vocês aquele PDF que é o pequeno manualzinho do PSPP. Tá? Aí aqui eu já estou na página 139, tá? Onde ele está ensinando aqui a fazer os gráficos, tá? Quais são os comandos que você coloca para fazer os gráficos, tá? Basicamente, a gente tem que colocar a seguinte linha de comando. Examine, tá?
a gente tem que especificar qual é a variável que a gente quer que ele calcule o boxplot, tá? E tem que dizer para ele calcular o boxplot, tá? Aqui, nesse caso aqui, ele está dando todas as possibilidades de gráficos que o software solta, tá? Eu vou pegar só em relação ao boxplot. Estou apontando para vocês, tá? Esses comandos que eu vou colocar agora lá no PSPP estão aqui no manual, tá? Basta a gente ter um pouco de paciência quando a gente esquece deles, tá? E vir aqui futricar o manual que a gente vai achar esses comandos lá, tá? Esses comandos e muitos outros que podem ser necessários, tá ok? Então, voltando lá para o software, agora a gente vai mudar um pouquinho. A gente vai vir aqui em arquivo, tá? Tem o new aqui, syntax. Clica no syntax. Vai abrir uma janela em branco, tá ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o examine, dá um enter. Ah, professor, lá no manual estava escrito tudo em letra maiúscula, não interessa. Aqui você pode colocar letra maiúscula, letra minúscula, começando com letra maiúscula, indo com letra minúscula, começando com minúscula, indo com maiúscula, do jeito que você achar mais legal. Tá? Não interessa. Para rodar, para gerar, ele não se preocupa com isso, tá? O que a gente tem que dizer para ele? De quem que a gente quer que calcule o boxplot? Cuidado, que é sempre a barra invertida, tá? E a gente tem que falar qual é a variável. No nosso caso, a variável é peso. Tá? Mais um enter. Pode estar dizendo... Aqui a gente disse o seguinte, para o PSPP. Você vai olhar para o peso. Tá? Agora, vou olhar para o peso. O que eu faço com isso? Faz o seguinte. Barra invertida. Vai plotar um gráfico. Tá? Qual o gráfico? Tá pequenininho, né? Tá bem pequeno para vocês. Mas é assim mesmo, é para judiar, tá? É pequeno mesmo. É para forçar vocês a olharem para a tela, tá? A plot é igual, professor, ali? Barra é igual. Plot. O barra invertido, plot igual o box plot. Tá, beleza. Beleza? Agora a gente tem que mandar o software executar esses comandos, tá? Então vem aqui no executar. Aqui só tem um comando, então execute tudo aqui, ele vai... Quando a gente vai lá para a saída, olha lá o que ele gerou. O boxplot, tá? Dos pesos, tá ok? Como é que ele calculou aqui até onde vai os bigodes? Exatamente dessa forma que eu tinha explicitado ali com as minhas garrancheiras ali, tá? Quem que se a gente seguir aqui, né, nessa extremidade aqui, eu vou olhar exatamente aqui o primeiro quartil. O que está marcado aqui em negrito no centro não, dentro da caixa, é exatamente, se a gente seguir aqui do lado do eixo da variação, vai me dar exatamente o Q2, que é a mediana, e a base superior, vai me dar exatamente o Q3, tá ok? E percebam que nessa história dos pesos, ele indicou um outlier. Aqui ele no PSPP ele não usa o asterisco, ele usa uma bolinha, tá? Ele indicou que tem um valor aqui que tá fora daquele intervalo ali que deve conter 98% dos valores observados. Então, esse cara que está aqui é um valor pouco provável dentre a maioria dos valores observados. E ele indica esse 37. O que é esse 37? Ele está dizendo assim, ó, vá lá e olhe na linha 37 da tabela, que esse é o valor atípico, tá? É alguma coisa lá que está na faixa dos 100 quilos. Se eu venho aqui para a tabela e olho na linha 37, é que esse cara é meio mal criado. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Pronto, 37. 95. 37. Olha lá, 95 quilos. Esse aqui seria o peso que está um pouquinho fora
da maioria dos pesos observados ali. Tá? Vocês podem perguntar para mim, quando a gente volta lá e olha o box plot, vocês podem perguntar para mim qual conta ele está usando para calcular o Q1 e o Q3. Tá? Ele está usando exatamente o das médias ponderadas, aquela forma, usando as paridades lá do início da aula. Tá? Ele não está que é o... Não, desculpa, não é o das médias ponderadas, é o método de Tucker, tá? Que é exatamente aquele método do início da aula. Tá? Ele não está usando interpolação aqui. Tá, ok? E no Excel? O Excel faz box plot. Se vocês forem brincar depois, o Excel também faz box plot. Mas o Excel não usa o método de Tucker para calcular o Q1 e o Q3. O Excel usa o das médias ponderadas lá, porque ele usa exatamente o cálculo via aquele pacotezinho lá do quartil X. Ok? Algumas coisas que são bacanas de fazer. Aqui a gente está olhando a variação dos pesos entre todos os 50 alunos. Tudo bem? Mas eu poderia... vamos fazer algumas análises aqui, tá? Sobre esse box plot, antes de continuar com essa conversa para terminar a aula. Tem 5 minutos. O que a gente observa? A gente observa aqui que entre a mediana e o Q1 está apertadinho aqui, né? Se a gente compara a mediana com o Q3. Tá? Isso quer dizer que eu tenho... E como eu tenho 25% dos valores observados nessa primeira faixa e 25% dos valores observados na outra faixa, isso quer dizer que entre a mediana e o Q1 eu tenho vários pesos próximos um dos outros. É mais denso a distribuição dos dados ali, tá? Dos valores observados ali. E na segunda faixa, né, aí eu já tenho uma coisa mais esparsa. Tá? E o comprimento dos bigodes aqui, tá, significa daí que para cada uma das direções eu tenho uma coisa mais densa ou uma coisa mais esparsa. Tá, ok? É assim que a gente deve olhar o box plot para obter informação. Tá? Então, a principal característica dele é em relação à densidade. Tá? Como é que os valores estão distribuídos? Tá? Estão próximos, estão aglomerados em algum momento, estão esparsos em outro momento, e o box plot te dá exatamente essa visão aí. Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, para terminar daí a aula de hoje, e aí eu não posso deixar de comentar sobre a tarefa. A gente poderia querer olhar o seguinte, olhar esse negócio aqui dividido entre homens e mulheres. Como é que está a distribuição de pesos entre homens e mulheres? Tá? Você poderia fazer o box plot dos dois separados, tá? Mas aqui, com um comandozinho simples, você acaba gerando os dois box plots de uma vez só. Então eu volto aqui para minha caixinha de diálogo aqui, tá? Ali nas variáveis estava só o peso. O que eu vou fazer agora? Eu vou pedir para ele discriminar por... Eu só tenho que ver o nome aqui, é sexo, nome da variável. Se não colocar o nome certinho, by sexo. Tá? Fiz isso lá na seleção da variável. Tá? Eu vou olhar agora, discriminar peso por sexo. Tá? E manda ele rodar de novo, executar. Agora ele separou os dois box plot, tá? Um box plot é em relação à distribuição dos pesos das mulheres e o outro box plot é em relação à distribuição dos pesos dos homens, né? O que reflete um pouco o que a gente imagina, né? As mulheres são mais pequenas, são mais delicadas, os homens são maiores, são mais desengonçados, têm um peso maior, tá? O box plot está dando mais ou menos essa informação, tá ok? Tá joia. Por hoje, apesar de ser só 2 aulas e não 3, eu consegui falar tudo que eu queria falar. E agora vamos à tarefa, tá? Deixa eu ver